Uma Connect Internet. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí. Sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense. A sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, um prazer grande ter você aqui conosco. Minha gente, hoje é dia 16 de maio de 2023, né? Um beijo já aqui para a moçada que nos acompanha aí pelo Facebook. Miriam Vasconcelos já nos deixa aqui seu boa tarde, né? Um abraço grande aí para Miriam Vasconcelos. Um beijo para minha prima Rosiane Fogaça, lá na Serra do Sambê, também aí nos acompanhando, né? Um abraço grande, Rose, um beijo para você, para a galera que está aí com você, nos acompanhando e nos prestigiando. Eu quero aqui mandar um abraço aqui para a rapaziada lá da Viva Assistencial, né? Passei por lá hoje, cumprimentando lá a rapaziada, são nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo. Mandar um abraço para o meu amigo Lúcio Ricardo Marcelino, hoje pela manhã, na minha visita. Hoje eu rodei as 7 freguesias, né, na manhã. Hoje, sol bonito, estava fazendo frio pela manhã e aproveitamos o solzinho quente para poder revigorar o corpo, né, que essa noite friou, minha gente. E nós teremos, segundo informações que chega aí do Serviço de Meteorologia, nós teremos muitos dias lindos nesse inverno que está chegando aí. Teremos muitos dias lindos, igual que nós tivemos hoje, né? E com temperaturas bem baixas, sobretudo à noite. Então, desenrola aí o cobertor, se organiza, porque vai fazer frio. Mas, em compensação, os dias serão lindos, as manhãs de céu azul, sem nuvens, né? Para a galera que gosta de fotografar natureza, pôr do sol, sol nascendo, é um prato cheio, né? Então, aproveitem a oportunidade. E aí passei lá, conversei bastante com meu amigo Cadinho, grande abraço aí pro Cadinho. Deixa eu mandar um alô aqui especial também para a rapaziada lá da Imperial Odontologia, né? Meu amigo Flávio, a sua esposa Antônia, que vai estar semana que vem aqui conosco, e conversando sobre estética, ou seja, rodamos hoje pela manhã. Um abraço para o meu amigo Jorginho, lá na sapataria do Belinho. Passei por lá também para pegar um material lá, conversamos, trocamos uma ideia. Um abraço grande aí para esses lugares que a gente vai passando, moçada. Estou acompanhando, estou assistindo, estou ouvindo, né? Um beijo grande para essa rapaziada. Chegando aqui na emissora, e eu precisei resolver algumas questões depois do almoço, e por isso o programa está começando
um pouquinho mais tarde hoje, né? Chegando aqui na emissora, o meu amigo Eurivaldo Silva, nosso colega aqui de Rádio Jornal, disse que quem deixa um abraço para os ouvintes, né, e cobrou também um abraço para ele, é o nosso queridíssimo amigo Neilson, né? Neilson, que durante bastante tempo nós dizíamos Neilson lá do sítio São José, né? Não é mais do sítio São José. Neilson agora está bem longe, mas continua perto da gente pelas ondas da Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Um beijo grande para o meu amigo Neilson, né? E toda a sua família, ele que está sempre, está de longe, mas está nos ouvindo. Cantagalo. Cantagalo, né? Como é que é o nome da esposa dele mesmo, Erivaldo? Janícia. Dona Janícia, é aquela do doce de jaca, não é isso? É, do doce de jaca, não esqueço daquele doce de jaca que chegou pra gente aqui uma vez, com a assinatura da Dona Janice. Um abraço aí para ela e para o meu amigo Neilson também, lá em Cantagalo. Muito obrigado, Eurivaldo, por nos trazer essa lembrança aqui, distante da gente, mas pertinho, acompanhando aqui as ondas da 1340 AM Leste Fluminense. Mais uma vez eu quero agradecer a rapaziada que acompanhou o nosso programa ontem, né? Deixar um beijo aqui. Muita gente mandando mensagem para mim, dizendo que ouviu atentamente a entrevista do Balbino ontem, falando sobre o Hospital das Vargas, sobre a falta de dinheiro para a saúde de maneira geral, né? Então eu quero agradecer os amigos que mandaram mensagens, etc. E muito provavelmente na próxima quinta-feira, anotem aí, na próxima quinta-feira nós devemos ter aqui no programa o secretário de Saúde, Rodrigo Salazar, conversando conosco sobre saúde, batendo um papo aqui conosco, trazendo esclarecimentos. E nós certamente estaremos aqui ouvindo ele e falando de saúde, minha gente, né? A rapaziada sempre gosta quando a gente fala de saúde, né? Não espere mais eu ficar aqui chamando o prefeito Pangaré, acabou isso, né? A moçada me disse que durante 2 momentos, alguém me falou, muita gente me disse, não, assim a gente não quer. Então nós vamos falar bastante de saúde, falar bastante, mas aquele modus operandi de antigamente, esquece, não tem mais, nesse e nem nos próximos governos. Quem quiser esbravejar, faça, mas não contem mais comigo para esse tipo de comportamento. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui hoje um assunto extremamente relevante e importante para os amigos que estão acompanhando sempre o programa Flávio Azevedo. Vamos falar sobre o transporte público hoje. Eu quero trazer algumas informações, considerações, notícias. Muitas reclamações a gente vê sobre o transporte público em Rio Bonito, ele que é feito pela empresa São Geraldo há bastante tempo, né? E a nossa pauta hoje aqui foi provocada pela minha amiga Alcenita, lá do Parque Andréia. Ela me manda aqui um áudio falando sobre a superlotação do ônibus, né, que faz o transporte das pessoas, né? Sobre a dificuldade que existe com a superlotação, que os idosos acabam tendo dificuldade para sentar e por vezes estão com bolsas, né, etc. e tal. E eu quero reproduzir aqui para você que está ligado no nosso programa o áudio da minha amiga Alcenita, que ela traz essa ponderação para nós fazermos algumas reflexões sobre o transporte público. Já quero advertir aos amigos que estão ligados no nosso programa. Ano que vem é ano de eleições, minha gente. Ano que vem nós temos eleições municipais. Vamos às urnas escolher prefeito e vamos às urnas escolher vereadores. É muito provável que nós teremos entre aí os candidatos a prefeito e vereador muito boca aberta, falando bobagem a respeito do transporte público, que não é um assunto que se discute fazendo proselitismo, prometendo o que não se vai cumprir, né? Porque existe uma série de legislações, de compromissos, de editais que precisam ser respeitados, e por vezes quem é candidato não sabe disso. Então, como o microfone aceita tudo, o camarada vai para a rua em campanha, fala um monte de bobagem. Quando chega na época da eleição, ele, se ganhar a eleição, tudo bem, e aí quando chega durante o mandato, seja ele prefeito ou vereador, não consegue cumprir aquele monte de promessa infundada que fez em época de campanha, e com isso o sujeito desaparece, né? Já viram? Você que está me acompanhando aí, já deve ter visto isso acontecer. Eu sempre recebo esse tipo de reclamação. Rapaz, o vereador sumiu. O cara estava sempre aqui em casa, cafezinho, festa das crianças, não sei o quê, tal. Ganhou a eleição, sumiu.
Minha gente, o vereador, o prefeito, ele some, não é só por conta do excesso de compromissos, né? Do volume de compromissos, de responsabilidades que ele arruma. Ele some também porque ele fica com vergonha de você. Porque em campanha, ele passa pela sua casa, promete um monte de coisa. Só que esse cara, que é geralmente a grande maioria que é candidato a vereador e prefeito, não sabe porcaria nenhuma de como funciona a prefeitura, como funciona a Câmara. E aí quando ele chega lá e descobre como é que é, ele fica sem graça de voltar à sua casa para dizer, olha, lembra aquilo tudo que eu falei para você aqui? Tá errado, é mentira. Era tudo mentira, não é nada daquele jeito. Então o cara fica com vergonha de dizer isso. Então é preferível ele sumir. Ele não volta para pedir desculpas, por conta do monte de bobagem que falou ao longo da campanha, né? E você fica com a impressão de que o sujeito desapareceu. Né? É o que nós geralmente vemos acontecer. E está chegando essa época, né? Aliás, já tem gente por aí dizendo que é candidato, já criando expectativa, já dizendo que vai fazer diferente. Não sei se vai fazer diferente. Depende do que ele está dizendo que vai fazer diferente. Baseado em que ele vai fazer diferente, né? Porque existe uma legislação. Né? O nosso prefeito mesmo assume a prefeitura, o prefeito Peixe, assume a prefeitura em 2021, cercado de muita expectativa, muita gente achando que iria fazer, acontecer, etc. e tal, e não fez. Não é só porque o cara não quis fazer, é também porque muito daquilo que foi prometido, nem ele, nem ninguém, nem eu, se fosse prefeito, ia conseguir cumprir. Se bem que eu não prometeria, um monte de coisa que eu vejo nego prometendo aí, eu não prometeria, porque de administração pública eu conheço um pouco, de política eu conheço um pouco, né? Mas o voto geralmente vai na direção do mentiroso, do bravateiro, do contador de história, do sujeito da conversa fiada, né? O voto vai nessa, do sujeito que compra voto, o voto geralmente vai nessa direção. Quem chega na política falando verdade e não causando expectativa nas pessoas, está fadado a perder a eleição. Né? Também conheço bastante isso. Então, assim, minha gente, você que está me acompanhando, nós vamos conversar sobre a questão do transporte público. Não fique esperando você que eu venha para cá esculhambar prefeito, governador, vereador, o dono da empresa de ônibus, né? Porque não é assim que funciona. É um assunto muito complexo e nós precisamos entender a dinâmica da administração pública para discutirmos esse assunto chamado transporte público, que é regido por uma série de ferramentas jurídicas, né, que precisamos conhecê-las para falar a respeito delas. Né? Mas eu quero trazer, para começarmos a nossa conversa, a queixa aqui da nossa queridíssima Alcenita, lá do Parque André. E como eu havia falado com você, que está nos prestigiando, eu estou saindo de uma gripe, ainda estou com alguma rouquidão por aqui, então eu tenho que ir bebendo água para poder umidificar as cordas vocais. Beleza, minha gente? Então vamos lá, vamos aqui ouvir o que me disse a minha queridíssima amiga Alcenita, via WhatsApp, numa mensagem que ela me manda, pedindo auxílio aí por uma questão envolvendo o transporte público. Vamos lá. Alô, meu querido, jornalista Flávio Azevedo. Bom dia. Quem está falando é a Alcenita. Meu querido, quero que o senhor faça uma reclamação aí no ar para esses empresários de transporte, de lotação de São Geraldo. Olha, está brabo, hein? Essa lotação está vindo cheia, mas cheia de Rio Bonito, do centro da cidade, Rio Bonito, até que Boa Esperança está vindo lotado. Olha, se a gente pegar a parte da tarde, se uma lotação, a gente não tem medo até de vir. Já aconteceu comigo 2 vezes a parte da tarde, pegar essa lotação na pracinha, de lá da rodoviária da pracinha para vir para cá, para Boa Esperança. Eu saltei, que eu com problema na perna, não tem problema de saúde na minha perna. Eu não estou podendo andar muito em pé. E o que aconteceu, minha filha? Eu saltei na pracinha e fiquei esperando. Aí espera um, vem lotado. Espera outro. Se a gente não for para rodoviária e vigiar a fila para vir sentado, a gente vem em pé. E está vindo muito cheio.
Faz um alô aí para os empresários aí, para ver se ele melhora de mais horário ou mais lotação. Que tá muito... Não tá dando, não. Eu falo porque eu sou testemunha que eu passo por isso. E às vezes a gente quer vir embora cedo, não vem porque a lotação tá cheia. E se quiser, tiver para fazer umas compras para a gente novo. Para descer lá para a rodoviária ainda, para ver se vem de sentada, a gente não aguenta, carregando bolsa e tudo para lá para a rodoviária. A gente não aguenta. Então, pelo amor de Deus, manda um alô para esses empresários, para ver se melhora de condução. Melhora mais bota mais lotação, ou mais horário, um reforço na hora da tarde, então, e de manhã cedo também está andando muito cheio. A gente que é idoso não aguenta. Não aguenta, não. A gente fica sofrendo, querendo ir embora cedo, resolver as coisas lá, a parte da tarde, principalmente, que a gente fica de tarde para resolver o negócio, tem que ser de tarde. Para vir, a gente já fica imaginando como é que eu vou chegar. Como eu vou pegar essa lotação? Então, pelo amor de Deus, meu amigo, meu companheiro, meu locutor, meu jornalista, que você é 10, vocês é 1000, você é 1000. Você merece mesmo muito aplauso. Me ajude a gente, por favor. Eu não sei se muito de alguém reclamando. Eu reclamo porque eu sou testemunha disso, que eu passo por isso. Tá bom, meu locutor? E meu jornalista abençoado. Um abraço para o senhor, para toda a sua família e todos os seus ouvintes. Um abraço. Beijo, beijo. Beleza, minha gente? Então tá aí as ponderações aí da dona Alcenita, quem eu quero mandar um abraço, nossa amiga, nossa ouvinte, moradora lá do Parque Andréia. Sempre ela está recorrendo aqui ao nosso trabalho, né? E diante da reclamação da dona Alcenita, eu trouxe essa pauta aqui para nós conversarmos, né? Sobre transporte público, sobre a lotação, e além dessa reclamação da dona Alcenita, a gente recebe informação de que horários não estão sendo cumpridos, horários, você chega lá para pegar o carro de 7 horas, já foi, não tem mais, ou não veio, ou não vai vir, etc. E nenhuma resposta para o usuário. Alguns moradores, né, alguns moradores de determinadas localidades dizem que o ônibus... Desculpa, amigos. Dizem que o ônibus, nos últimos horários, né, aquele de 11h30, 11 horas, 10h30, 10 horas, também, por vezes, ele é retirado sem nenhuma prévia informação, etc. e tal. Então, minha gente, são algumas das questões que nós estamos sempre dialogando, conversando e ouvindo a população se queixar. Esse tema da superlotação, ele é recorrente, né? Sobretudo nas principais linhas. A Alcenita mora no Parque Andréia, e galera do Parque Andréia, rapaziada da Praça Cruzeiro, moçada aqui da área do Basílio, aqui, Parque das Acácias, Parque Indiano, se queixa sempre da questão da superlotação nesse horário da manhã e no horário da tarde, quando a moçada está voltando do trabalho para casa. De manhã é a galera vindo trabalhar, né? Mais os estudantes. E à tarde é a rapaziada saindo do trabalho, voltando para casa. E as informações são de muita gente, né, no veículo. E nós vamos conversar aqui sobre esse tema. Os problemas estão aí, estão postos, né, e falados. E na rede social, regularmente, nós vemos as pessoas tratando disso. Vale lembrar aqui para os amigos que estão acompanhando o programa Flávio Azevedo, né, e uma boa tarde aqui para o meu amigo Henrique Baeta, que passa por aqui nos acompanhando. O problema do transporte a gente já conhece lá, né? Superlotação, horários indefinidos, retirada de algumas linhas, por exemplo, o Jacundá, o Chavão, o Braçanã, esses ônibus pararam de circular, a empresa simplesmente parou de mandar os ônibus, etc. e tal. Então, os problemas nós já conhecemos. Não adianta a gente ficar aqui sambando em cima deles, né? A gente precisa discutir agora as soluções. Dona Alcenita, na simplicidade dela, ela fala, manda um alô para os empresários, né?
do ramo aí do transporte, da lotação, né? Para dar uma olhada para a gente, né? Bom, pessoal, primeiro é importante nós entendermos que o transporte público, ele acontece, não acontece a moda boi, né? Ele tem uma regulamentação, né? E essa regulamentação precisa ser respeitada, atendida. Eu tenho 48 anos, eu começo a me entender como gente, meus 6 anos, 5, 6 anos mais ou menos, né? Mais ou menos quando eu começo a ter memória de coisas assim, memória de gente grande, né? E quando eu começo a me entender por gente, o transporte público de Rio Bonito já era praticado pela São Geraldo, né? Rodou um tempo Stanec, não sei o quê, mas sempre sobre o mesmo empresário, o seu Edilson Frassar. E desde que eu sou moleque, eu estou com 48 anos. Se você tirar 5 anos, né? Então a gente tem mais ou menos aí esse serviço, ele sendo gerenciado por edital, por contrato, por concessão, há uns 50 anos, né? Há uns 50 anos que Prefeitura e São Geraldo têm uma relação, né? Uma relação jurídica, onde a Prefeitura autoriza que a empresa explore o transporte de passageiros. Lá atrás, no tempo que eu era criança, nós não tínhamos essa novidade que nós temos hoje, né? Novidade, não é tão novidade porque já há bastante tempo acontece isso. Mas lá atrás nós não tínhamos, por exemplo, o transporte de estudantes. Hoje tem. Lá atrás nós não tínhamos, por exemplo, o transporte de idosos. Hoje tem. E eu não estou dizendo aqui que não é para ter. Só estou dizendo que foram novidades que foram incrementadas, foram colocadas no transporte público, né? E que lá atrás nós não tínhamos. Idoso pagava passagem, estudante pagava passagem. Eu lembro que eu estudava no Colégio Municipal, anos 90, quando eu fazia enfermagem, etc. e tal, e o estudante pagava passagem. Tinha esse negócio de estudante não pagar passagem. Eu comprava o tal do passe, né? Eu ia lá na São Geraldo, comprava uma cartela assim, que vinha cheia de era o tal do passe, né? Chegava ali, destacava uma folhinha daquela, entregava ao cobrador, ou seja, você pagava lá direto referente a um mês, etc. Comprava um pacote, né? E aí eles iam, todo mês, ou a cada 2 meses, você comprava o passe que correspondia à passagem do ônibus. Mas não tinha o transporte gratuito para estudante, no meu tempo de estudante. Depois passou a ter o transporte, inicialmente só para estudantes menores, depois começou a abranger todo mundo, né? E aqui eu estou trazendo uma linha do tempo, um cenário de coisas que começaram a acontecer nesses 50 anos, né? 50 anos atrás, quando o serviço transporte público foi colocado, as localidades interioranas de Rio Bonito, elas eram cheias de gente, né? Os bairros distantes tinham muitas famílias morando, então o ônibus vinha cheio de gente. Estudante pagava passagem, idoso também. Vinha aquele ônibus lotado de pessoas, a empresa tinha rendimentos, né? naquele transporte, ela tinha lucro. E essas localidades interioranas eram abarrotadas de gente. Na época que as fazendas de laranja, né? Os laranjais, por Catimbau, Mineiro, Jacundá, região de Rio Seco, Mata, né? Tinha muita gente trabalhando no interior. Não havia tido ainda essa explosão da exploração do gado de corte, onde poucos funcionários trabalham, né? Então, gente, olha como é que o cenário de 50 anos atrás, quando o serviço de transporte público foi criado, era tão diferente de hoje. E por que eu estou contando tudo isso? Hoje eu estava conversando domingo à noite, eu conversava com um morador de Mineiros, um antigo morador de Mineiros, de 40 anos atrás, 50 anos atrás. E eu perguntei a ele, cara, é Mineiros? Ele falou, cara, Mineiros acabou. A localidade de Mineiros, vizinha Jacundá, que era uma das grandes produtoras de laranja da nossa região, fazendas e fazendas grandes. Você entrava em Mineiros, era laranja de um lado e outro, laranja de um lado e outro, laranja de um lado e outro. E aí eu conversando com ele, não, cara, Mineiros acabou, não tem mais ninguém lá, não tem mais laranja, não tem mais nada, só pasto, etc. e tal. As fazendas
Um comprou a fazenda do outro, não tem mais os sítios, as propriedades menores, só as fazendas grandes. As estradas, inclusive, muitas foram fechadas, só tem a principal agora que vai para Morro Grande. E eu falei, caramba, mas é mesmo, ele é e tal. Ou seja, Mineiros era um lugar onde morava muita gente. E essas pessoas vinham para Rio Bonito fazer compra, vinham no médico, vinham para cá, etc. Ou seja, inclusive eu acho que esse ônibus de Mineiros também já não existe há muito tempo, né? Chavão, outro lugar também rico de laranja e de pessoas, acabou o ônibus. Jacondá, acabou o ônibus, né? Braçanã, que sempre foi um lugar onde morava bastante gente, acabou o ônibus também, né? E aí nós temos todo esse... não tem como falarmos sobre o assunto sem percorrermos essa linha do tempo, né? O serviço de transporte público de Rio Bonito hoje, ele é gerenciado pelo cenário lá de 1960 1970, vamos dizer assim. Vamos colocar aí 50 anos atrás. Eu acredito que o serviço tenha sido implantado nos anos 70, no início lá dos anos 70. E aí, minha gente, 50 anos depois, segue regendo o serviço de transporte público da nossa cidade a mesma legislação, o mesmo mapeamento, né? Muitos bairros que existiam no passado, hoje não existe mais. Engraçado, né? Não é engraçado, não. É curioso, né? Mas hoje não existe mais. E aí eu estou trazendo aqui para você, por exemplo, a localidade de Mineiros. Não temos mais mineiros. Acabou. Não tem mais ninguém lá. E quem me disse foi o ex-morador de lá. Não, Flávio, acabou aquilo tudo lá, não tem mais nada lá, né? A mesma coisa está acontecendo com Chavão, né? E vai acontecendo também com Jacundá e outras localidades interioranas que ou diminuiu muito o número de moradores, ou não tem mais ninguém lá, né? Mas essas localidades que não existem mais praticamente, elas continuam existindo na rota do transporte público. E aí vamos pensar aqui comigo. Bosque Clube, há 50 anos atrás, né, me permitam aqui a redundância, de haver do passado, 50 anos atrás, né, estou reafirmando, não existia Bosque Clube, que é aquela serra da Bela Vista ali cheia de pessoas. E lá não tem transporte, né? Não existia o bairro Cajueiros, né? Tem um transporte sofrível, né? Não existia. O bairro Cajueiros era um matagal chamado Rio dos Índios, que nós íamos lá pescar, caçar tizil e passávamos por lá para ir jogar bola no Paulão, né? Mas não existia o bairro Cajueiros 50 anos atrás, nem 30 anos atrás. Cajueiro é um bairro novo. Ou seja, esse bairro não está contemplado dentro da lógica de funcionamento da São Geraldo, né? O Parque Andréia, 50 anos atrás, não existia do tamanho que é hoje. O Parque Andréia e São Judas Tadeu, lá no 2º Distrito. Nós tínhamos Nova Cidade, nós tínhamos Chavão, nós tínhamos Castelo. Castelo também não existe mais ninguém, só tem lá o Engenho de Castelo, o espaço de seu Almir Pintas, né? Mas aquelas moradias que nós tínhamos ali, das plantações, nada, zero, acabou, né? Só tem a área lá do seu Almir Pintas, porque tem a lanchonete lá, que atende os usuários da Via Lagos, mas o Castelo acabou. E a prova de que o Castelo acabou é que a escola que funcionava ali, ao lado do campo do Castelo, ela foi devolvida à família Pintas pela Prefeitura de Rio Bonito, porque não tinha mais criança estudando lá, né? Nós temos no 2º Distrito 2 ou 3 ou 4 escolas menores que foram fechadas. No Quindão, que é ali no pé do Morro de Catimbau, né? Uma estrada, inclusive, que está fechada, uma barbeiragem da administração pública, mas está fechada, é um dos acessos importantes de Catimbau, está fechado, né? Não tem ninguém com culhão para poder abrir aquele negócio lá, né? E desconfio que nenhum prefeito que entrar aí, seja lá quem for, não vai abrir aquilo lá, né? Porque não é interessante, não existe interesse, não existe essa preocupação, sobretudo pelas pessoas entenderem que mora pouca gente ali naquele ponto. É um assunto que a gente já tratou aqui, inclusive. Então, fecharam a escola do Quindão e também a estrada do Quindão ali, que vai para Catimbau, etc., fecharam ali.
Tem uma outra escola cá dentro de do lado de cá, do Quindão tem 2 lados, né? Também foi fechada a escola do lado de cá, né? Então lá no 2º distrito nós temos vários pontos de escolas fechadas, ou seja, fechou a escola porque não tinha criança, né? Não tem criança porque não mora mais ninguém lá, não tem mais famílias por lá. Mas todos esses lugares estão dentro do mapeamento lá dos anos 70, desse contrato entre prefeitura e empresa São Geraldo. Já outros bairros não existiam. Por exemplo, 50 anos atrás, não existia o Parque das Acácias, o Parque Indiano. Não tinha, minha gente. Não tinha o Cajueiro, não tinha o Via Parque, não existia Green Valley, né? Eu lembro que eu tinha aí meus 10 anos, 10, 11 anos, né? E nós vínhamos de bicicleta num lugar que meu pai me ensinou, que era chamado de Fazenda São Joaquim. E ali na Fazenda São Joaquim, que é o lugar que hoje vocês conhecem como Green Valley, tinha lá uma cachoeira que a gente tomava banho nela. Tinha até bastante água, né? E para quem não sabe, essa cachoeira que nós tomávamos banho nela é aquele lago ali da Praça do Green Valley, com mais aquela outra cachoeirinha que tem assim no Vale Verde ali, tem um parque verde, o Parque Vale Verde. Aquilo ali era floresta pura, não tinha a urbanização que tem hoje, e nós íamos de Rio Bonito para tomar banho ali. Outro lugar que não existia também há 40 anos atrás, né, e até hoje ele não é atendido a contento pelo transporte público, é a Jacuba. A Jacuba e as suas Jacuba 1, Jacuba 2, né, aquele pedaço todo ali, não existia Jacuba 40 anos atrás. Não tinha, cara. Não tinha. Hoje existe, com a grande quantidade de pessoas morando lá. E acaba que a São Geraldo tem dificuldade de atender aquela localidade ali. Então, assim, minha gente, quando você passa um pente fino em Rio Bonito, como era há 50 anos atrás, né? E o mapa de Rio Bonito, e o mapa de Rio Bonito como é hoje, você percebe que a cidade está totalmente diferente. E por que eu estou contando tudo isso para falar da questão do transporte público? Porque já passou da hora, há pelo menos 20 anos, a prefeitura já deveria ter feito uma outra licitação com novas regras, com novas localidades para o transporte público, né? Eu não estou dizendo aqui, igual algumas pessoas aí falam, que a empresa São Geraldo tem que fechar e tem que ir embora, né? Eu não gosto dessa conversa de empresa São Geraldo tem que fechar e tem que ir embora. Parte da cidade de Rio Bonito tem antipatia do empresário Edilson Frossal, dono da São Geraldo, por entender que ele, durante bastante tempo, apoiou a ex-prefeita Solange, era um camarada que ajudava em campanha de Solange, e aí quem não gostava de Solange também não gostava do Edilson, né? E eu vi isso acontecer inúmeras vezes, né? E aí o meu amigo Henrique Baeta passa por aqui dizendo que se tivesse eleição o ano inteiro não faltava ônibus, né? Mas Baeta, mas essa é aquela conversa que eu estou querendo evitar aqui, né? Porque a gente fica discutindo os folclores envolvendo, os assuntos folclóricos envolvendo o transporte público, e a gente esquece de efetivamente falar daquilo que precisamos conversar e conhecer sobre a questão do transporte público. Então nós temos parte da população que tem antipatia da São Geraldo e do seu empresário, e do dono da empresa, por conta dessa ligação que ele teria com a ex-prefeita Solange e tal. Então quem não gosta da ex-prefeita também tem esse olhar de soslaio aí para o empresário, né? Cara, a empresa São Geraldo, ela emprega mais de 100 pessoas. Se nós fecharmos a São Geraldo hoje, mais de 100 famílias ficam na rua. Entre eles o meu amigo João Batista, que está passando por aqui, né, nos acompanhando e nos prestigiando, que é motorista da São Geraldo. O João Batista, juntamente com outras 100 pessoas, ficaria sem o trabalho, né? Ou seja, 100 famílias perderiam seu sustento, se fecharmos a São Geraldo hoje, né? Então eu sinceramente não gosto dessa conversa de tem que fechar São Geraldo, né? Eu lembro de uma vez que fizeram uma campanha, vamos acabar com o Tinoco, né? E aí já era o contrário, né? Essa história de vamos acabar com o Tinoco, o supermercado Tinoco, né?
eram os simpatizantes de Solange que entendiam que o supermercado Tinoco pertencia a um empresário que era simpático ao Mandiocão. E aí, como o dono do Tinoco e o Mandiocão eram amigos, o cara queria acabar com o Tinoco porque o dono do Tinoco era amigo do Mandiocão. Essa coisa de mente vazia das pessoas, né? Que não conhece a administração pública, que não entende como funciona a política e fala bobagem, né? E aí nós temos um monte de gente assim. E por vezes nós temos candidatos, né? Gente que quer ser vereador, quer ser prefeito, que repete esse tipo de sandice, né? E eu não estou aqui, gente, para repetir isso, não. Então, assim, então descartem essa conversa de acabar com a São Geraldo. O que nós precisamos é de uma nova licitação para o transporte público de Rio Bonito, excluindo do nosso mapa da empresa, de atendimento da empresa, bairros que não existem mais. Para que ter ônibus em Mineiros se lá não mora mais ninguém? Textualmente me dito por um morador de lá do tempo antigo. Flávio, lá não tem ninguém mais não, acabou. Acabou o bairro todo. Nem o Laranjal tem mais, agora é só pasto. As estradas foram fechadas, porque o fazendeiro comprou a fazenda do outro, o sítio do outro, etc. e tal. Só tem a rua principal do meio, ali não mora mais ninguém lá. Falei, cara, mas ninguém, não, ninguém. Então, para que Mineiros figurar no transporte público? A gente precisa colocar Cajueiro, a gente precisa colocar Parque das Acácias, a gente precisa colocar Parque Indiano, a gente precisa colocar Parque Andréia, né? Porque existe Boa Esperança, mas Parque Andréia não existia no tempo que foi feito lá em 1970. Para que ter Castelo nesse mapeamento do transporte? Não precisa, né? E aí você vai dizer assim para mim, mas nós temos alguns lugares que ainda tem umas pessoinhas morando lá que merece ser atendida pelo transporte. Ok. A nova formatação para a exploração do transporte público, então ela precisa ter seus preços repensados, né? Essa proposta de transporte de estudantes e idosos, que é um direito, também precisa ser verificada. A Rio Ita consegue criar algumas formas de burlar a gratuidade, né? Aumentar o número de linhas, e tem gente que fica muito zangada, etc. e tal, mas a Rio Ita consegue praticar numa mesma linha um carro que pratica preço diferente naquele itinerário ali, né? De vez em quando eu pego o ônibus lá em Itaboraí para vir embora. Eu tenho várias trilhas que eu faço que elas terminam em Cachoeira de Macacu. E aí eu venho de ônibus de Cachoeira de Macacu para Itaboraí. E aí tem um ônibus que é R$4 a passagem e tem um ônibus que é R$7,50 a passagem. Eu entro no de R$7,50, de R$4, eu estou cansado, quase morto de andar o dia todo numa trilha, não vou ficar pichinchando R$3. Mas eu entendo que para o trabalhador, R$3 por dia faz uma diferença enorme no final do mês. Eu entendo isso, né? Então, mas a Rio Ita encontrou junto do Detro essa forma de praticar dois preços de passagem numa mesma linha, que aí ele consegue atender pessoas, oferece uma passagem mais barata e uma outra mais em conta, melhor para ela, a empresa, né? E acho que aqui em Rio Bonito a gente precisa ter uma reformulação geral, tanto do mapa da nossa cidade de Rio Bonito, quanto da forma de exploração do transporte público, né? Não dá para continuarmos em 2023 com a legislação que regulamenta o serviço de transporte público feita em 1970, 50, 60 anos atrás, né? Isso ser pensado. E deixa eu mandar um abraço aqui para a minha amiga Maria da Guia, né, que diz aqui, meu querido, estamos precisando de ajuda para o nosso arraiá. Precisamos de carne seca, que quem puder nos ajudar, é só me ligar, né? Então tem lá a Maria da Guia com o trabalho que ela faz me permitam falar rapidamente do trabalho aqui da Maria da Guia, lá no espaço lá de recuperação de pessoas com dependência química, né? Nossa Senhora da Piedade, isso. Nossa Senhora da Piedade, que é o espaço lá das pessoas com problemas com a dependência química, e vai haver um arraiá por lá, né? Uma festa junina, e aí ela está precisando de carne seca para preparar alguns quitutes, né, minha amiga Maria da Guia. E ela deixa aí o telefone 971766798,
né? 971, deixa eu olhar aqui de novo, 971 766798, 971 766798, telefone da minha amiga Maria da Guia. Abraço para você, Maria da Guia. Vou fazer uma divulgação sobre isso aí. O meu amigo Baeta está dizendo aqui que Edilson não vai participar de licitação em outros municípios e outras empresas não participam por aqui, né? Pois Baeta, só que não adianta a gente ficar agarrado nessa conversa, né? Essa conversa do não, Edilson não vai lá, não vai cá. Então, o que você quer dizer é que existe um combinado, né? E tem muita gente que fala isso. Existe um combinado que ninguém vem aqui, ninguém e ele não vai lá também, etc. e tal. Quem explora o serviço em Rio Bonito é Edilson, aí o cara de São Gonçalo já é um, de Itaboraí é outro, etc. e tal. Existe um combinado. Pô, na condição de prefeito, vamos pensar assim, se eu fosse prefeito, né? Eu não estou nem aí se o Edilson vai participar, se o Edilson não vai participar. Nós precisamos, antes de criar a licitação para o serviço, que pode inclusive ser explorado pelo Edilson, não quero tirar ele não. Nós precisamos rever o mapa, rever os trajetos, rever a questão de passagens, rever os lugares que serão atendidos, né? Tem que fazer tudo novo, tudo diferente. Quero repetir. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 1970, Rio Bonito era de um jeito. Em 2023, Rio Bonito é de outro jeito. Quando chegarmos em 2057, certamente a gente vai precisar fazer outra licitação. Porque a cidade ela é viva, ela é dinâmica. Então, as coisas vão mudando. Bairros vão deixando de ser populosos, bairros vão aparecendo, né? Quantos bairros surgiram em Rio Bonito de 25 anos para cá? Com os loteamentos que foram feitos, com bairros novos que foram surgindo a partir dos loteamentos aí da Urbaniza e de outras empresas, né? Então, e esses bairros novos não estão contemplados dentro da licitação que rege o serviço. E aí precisa fazer os puxadinhos, né? Por exemplo, o bairro do Cajueiro não existia. E aí o ônibus que faz Praça Cruzeiro, ele tem que dar uma esticada lá no Cajueiro, né? O Parque Andréia não existia lá em 1970. E aí o Boa Esperança vira Parque Andréia, para dar aquela esticada lá para poder pegar o pessoal. Está tudo errado, está tudo mal feito, né? E aí você tem dentro do mapa hoje Chavão, que não existe mais, você tem Mineiros, que não existe mais, você tem uma série de localidades que até existe, mas não compensa o ônibus entrar lá, né? E aí geralmente vai ter alguém que vai dizer assim, não, mas o cara tem que se virar, ele tem que entrar. Não, não tem que entrar não. A prefeitura tem que criar formas e maneiras, né? E se a empresa não quiser entrar, ela tem que ter uma outra ferramenta para atender os moradores daquela localidade que a empresa não interessa explorar. Esse é o grande detalhe, né? Não é assim, o cara tem que se virar e tem que entrar. Não, eu sou empresário, se eu não quero vender para determinado cliente, ou não quero trabalhar com determinado produto, lamento muito, eu não quero trabalhar com esse produto aqui. Ponto. E não sou obrigado a trabalhar com ele, né? Eu sou vegetariano. E aí existe um lugar chamado churrascaria, né? Na churrascaria eu não vou. Por quê? Porque eu não como churrasco. Aí eu vou fazer aqui um barulho para que o cara da churrascaria plante um alface lá dentro para poder... Um troço meio doido, né, cara? Assim... Aí o sujeito que vai no restaurante especialista para vegetarianos, para veganos, chega lá e ele faz uma greve porque tem que ter um camarão para ele comer, tem que ter um bife, né? Não tem. A proposta daquele restaurante é mais ou menos isso, né? Se a empresa não interessa explorar determinadas linhas, ok, deixa a empresa explorar aquilo que interessa a ela e a gente cria uma outra ferramenta, uma outra dinâmica para explorar o transporte naqueles lugares que a empresa não interessa explorar. O que não pode é aquelas pessoas ficarem sem o transporte público. Mas o sujeito que ganhou a licitação aqui dessa linha tem que ser obrigado a explorar todas. Ele explora aquelas que ele acha lucrativa. E é assim, gente. Nós temos algumas pessoas que têm aversão à palavra lucro, né? Toda vez que a gente fala nessa questão do lucro, o camarada fica chateado, né? Gente, toda empresa, toda indústria, toda atividade comercial, o sujeito o faz
seja iniciativa pública ou privada. O sujeito faz pensando no lucro. O destino desse lucro pode ser, se for da iniciativa privada, o bolso do empresário. Se for iniciativa pública, a reversão daquele serviço em prestação de outros serviços para a população. Simples assim. Mas lucro tem que haver. Tem que haver superávit naquilo que é público também, né? Então, assim, minha gente, são temas que nós precisamos debater, mas sem aquela tradicional, aquele tradicional comentário raivoso que, por vezes, nós vemos sendo discutido e permeando as conversas quando se fala sobre o transporte público, né? E aí o Henrique Baeta diz aqui que é preciso contratar, né? Cadê? Deixa eu ver aqui o que ele fala. Tem que contratar uma empresa para montar esse estudo, né? Certamente, Henrique. Aliás, Henrique, meu amigo Baeta, grande abraço. Baeta agora morando lá em Minas Gerais, vai sempre ligadinho aqui nas questões de Rio Bonito. Eu entendo, inclusive, Baeta, que não precisa contratar uma empresa, né? Geralmente a peso de ouro, né? Essas empresas são contratadas a peso de ouro, 200 mil, 180 mil, não sei o quê, para fazer um estudo. Não precisa. Eu entendo que pode ser feita uma parceria com uma universidade pública, né? Uma universidade federal, uma universidade estadual, do Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais, ou de São Paulo, né? Você chega lá, num departamento de engenharia, por exemplo, de uma faculdade, apresenta o seu olha, eu sou a prefeitura, tenho aqui uma necessidade, né? Não posso gastar tanto, né? Mas o que você acha de oferecer esse serviço? Não é dizer que você não vai remunerar pelo serviço prestado, mas uma faculdade pública, por exemplo, ela vai fazer esse estudo que nós precisamos para que essa licitação seja feita muito mais barato, porque você vai ter alunos de mestrado, de doutorado, da graduação, que estarão estudando e, ao mesmo tempo, preparando aquele material, né, aquele impacto, aquele mapeamento que vai nortear a provável licitação que nós achamos que precisa acontecer. Se é Edilson que vai ganhar, se é o Henrique Baeta que vai ganhar, se é o João Batista que vai ganhar, se é o meu amigo Cadinho que vai ganhar, se é a Dona Maria, eu não sei quem vai ganhar e aí a gente não tem que estar preocupado com isso. O que eu sempre falo para as pessoas, e isso não é muito comentado por ninguém, né? Geralmente a galera fica aqui xingando o empresário, xingando o prefeito, porque tem que resolver, mas aí, tem que resolver como? E a resolução é essa que eu estou trazendo aqui para os senhores e senhoras. Uma nova licitação vai ser bom para o empresário, bom para o usuário e bom para a prefeitura. Bom para todo mundo, né? Mas por que não faz a licitação? Não sei. Aí não sei quem é o desinteressado, quem é o desligado, né? Que tipo de tramóia que possa existir, porque nessa hora surge um monte de teoria da conspiração, né? Sobre essa questão do transporte público. E eu não sei se são questões conspiratórias, né, que existem realmente, ou se é dificuldade que as prefeituras têm, e no caso a nossa, a prefeitura, de tratar desse assunto, de pegar o caso e resolver, né? Me parece que é falta de interesse, né? Não, já que está aí, vai. E nesse negócio de já que está aí, vai ficando, Rio Bonito cada vez mais vai crescendo e as localidades continuam desassistidas, né? Nós temos, por exemplo, nesse lado aqui da Praça Cruzeiro para dentro, onde existe o Cajueiro, onde existe o Green Park, onde tem a Quejeira, são lugares que antigamente era matagal, e hoje tem um monte de gente morando lá. E aí o ônibus da Praça Cruzeiro precisa fazer um puxadinho para ir lá, e etc. e tal. Só que esse puxadinho até lá, gente, não está dentro da legislação. O edital que rege lá atrás o transporte público não fala em Cajueiro, né? E eu não sei se você sabe, mas o ônibus ele não pode sair da linha, né? Por isso que existe a linha, por isso que existe o itinerário, né? E no mapeamento que a empresa de transporte público tem que seguir, lá diz, o carro vai entrar
o itinerário da Praça Cruzeiro. O ônibus vai entrar na rua tal, saindo na outra rua tal, com ponto nas esquinas das ruas tais e tais. É assim que funciona, é um negócio complexo, né? Onde tem ponto, onde não tem, etc. Quando esse ônibus ele dá uma esticadinha até o Cajueiros, desculpa, rapaziada, mas está descumprindo a legislação. Quando o ônibus ele entra na Jacuba, ele está descumprindo a legislação. Porque não existe Jacuba, não existe Cajueiro. Quando o ônibus circula em Parque das Acácias e Parque Indiano para atender a população, e tem que atender, mas está ilegal. Porque quando foi feita lá atrás o edital, nos anos 70, não existia Parque Indiano, galera. Não existia Parque das Acácias. Existia o Basílio, existia Braçanã, né? É bom que a gente entenda isso. E se formos seguir a fria letra da lei, os carros não poderiam passar no Parque das Acácias, no Parque Indiano, porque esse bairro não existe. Não existe dentro da legislação. E aí o cara fala assim, não, é o Basílio que está passando. Tudo bem, mas não deveria passar. Né? Só para a gente entender como funciona. Se houver um acidente no Parque das Acácias, vamos dizer que aconteça um acidente, aí você entra na justiça requerendo indenização por alguma razão, etc. e tal. Alguém, certamente a prefeitura, vai dizer assim, olha, eu estou fora dessas custas indenizatórias aí. E vão perguntar à prefeitura por quê? Porque essa linha de Parque das Acácias aí eu não conheço. Aqui diz Basílio. Se o carro está lá dentro do Parque das Acácias, não é comigo. É a empresa que se vira então para acertar isso. Olha só como é que é complexo. É por isso que existe itinerário, por isso que existe ponto, por isso que existe as linhas todas tipificadas, né? Então tem uma série de interesses jurídicos que são quebrados quando você inventa caminho, né? E aí às vezes o usuário fala assim, rapaz, mas não custa nada passar por ali, está pertinho. Não custa nada. Mas se houver um acidente, fora do roteiro que está programado em contrato, quem é que paga a indenização? Como é que fica isso? É por isso que existe toda uma rota que deve ser seguida no transporte público. Seja ele feito pelo Estado, seja ele feito pelo município, né? Seja linha aérea, tudo isso tem um roteiro por conta das questões jurídicas que envolvem essa prestação de serviço. Será que vocês estão conseguindo entender? Então, assim, minha gente, o ano de eleições está chegando. E certamente, 2024, nós teremos muito candidato a vereador, muito candidato a prefeito, fazendo promessa, criando expectativa, dizendo que tem solução para o transporte público. Senhoras e senhores, não tem solução para o transporte público de Rio Bonito se não tivermos uma nova licitação. E não adianta fazer uma nova licitação usando esse mapa que foi feito na década de 70, que é usado até hoje. Não adianta. Porque muitos bairros que existem no mapa de Rio Bonito em 70 não existia. E muitos bairros que estão contemplados no mapa, hoje não existe mais. Então é preciso fazer um novo estudo, né? Um novo estudo do mapa de Rio Bonito, né? Onde tem gente morando, para que compense o serviço ir até lá, né? E que serviço será esse? E se eu quero atender aquela localidade que só mora 10 pessoas, onde eu só vou transportar 10 pessoas, eu tenho que ter noção desse numeral de clientes e pensar numa tarifa para aquele pessoal. Né? E aí tem tarifa social, tem não sei o quê, tem uma série de questões que hoje nós precisamos pensar para chegarmos a um preço de passagem, né? E assim sucessivamente. Candidatos a vereador, candidatos a prefeito, que venham trazer solução para o transporte público, né? Não, porque tem que trazer uma empresa concorrente. Minha gente, a São Geraldo já quase não consegue transportar a rapaziada, né? Esses dias houve aí uma manifestação de motoristas, porque a empresa ia entregar. Segundo a empresa, não tem sido mais rentável o serviço. O empresário alega que tem pago para trabalhar, né?
e diante disso, muitas linhas insalubres que não traz retorno para ele, diante disso, e entregar o serviço. E houve lá um acordo entre prefeitura, motorista, etc. e tal, e o serviço continuou. Mas continuou daquela mesma forma que eu estava conversando ontem aqui sobre a oncologia, né? Continuou daquela mesma forma que eu estava conversando com vocês ontem aqui sobre a oncologia. O nosso serviço de oncologia de Rio Bonito. A porta abriu, mas a solução efetivamente parece que ela não foi encontrada. Houve aí um possível entendimento, mas e aí? E aí é que, né? Da mesma forma como aconteceu com o serviço de oncologia, o transporte público foi a mesma coisa. O empresário deu continuidade ao serviço, mas as soluções efetivamente que precisam ser tomadas, e acho que o prefeito Peixe ele perdeu a oportunidade, né? Ele perdeu a oportunidade daquela manifestação de motoristas da São Geraldo, né? Preocupados com a eminente perda do emprego, o eminente fechamento da empresa. Acho que a prefeitura perdeu a grande oportunidade de, a partir daquele movimento que foi feito, trazer uma empresa, uma universidade, para fazer o estudo de bairros da nossa cidade, do nosso município de Rio Bonito, para fazer uma nova licitação. Repito, não é minha vontade que se tire o empresário daí. Se ele não quiser mais, beleza, entra outro no lugar dele. Né? Se vai ser mais uma empresa, mais duas empresas, mais três empresas, mais quatro empresas, aí é outra coisa. Eu lembro que muito recentemente uma pessoa mais idosa, né, conversava comigo. Flávio, no tempo que Rio Bonito tinha metade de pessoas, nós tínhamos 3 empresas de ônibus. Meu pai era um que falava muito isso, né? Nós tínhamos a Rápido Fluminense, nós tínhamos né, e aí são várias as empresas que nós tínhamos em Rio Bonito. 3, Rápido Fluminense, Viação... desculpa, mas eram 3 empresas. Lá em 1960, Rio Bonito tinha 3 empresas de ônibus. E por que agora tem uma só, e essa uma diz que não consegue tocar de forma lucrativa o negócio? Porque mudou o cenário. Mudou o cenário. Lá em 1960, na época que a gente tinha 3 empresas, não tinha transporte gratuito, minha gente. Não tinha o idoso sendo carregado gratuitamente, né? Não tinha o estudante sendo carregado gratuitamente. E já pensou se cada estudante fosse pagar passagem? Enquanto que aumentaria o transporte, enquanto que aumentaria a arrecadação da empresa, né? Não estou dizendo que tem que cobrar do estudante, não é isso. Só estou dizendo que nós estamos em outro tempo. E aí outro mapeamento, outro estudo, outra lógica de precificação das passagens precisa acontecer. Não, a passagem da segundo distrito é X, centro aqui é Y. Está errado. A gente precisa de ter 3, 4, 5 modelos de passagem aí, né? Tem uma série de questões que precisam ser debatidas e pensadas pela administração pública e que, sinceramente, meus amigos, não vai ser pensado discutindo isso em palanque, né? Com o candidato querendo jogar para a galera, tentando convencer você de que ele é o salvador da pátria, né? E o meu amigo Henrique Baeta diz que, com relação à oncologia, Rio Bonito não pode perder o centro de oncologia, né? Mas se continuar sendo deficitário financeiramente, vai perder, viu, Baeta? Se continuar sendo deficitário, vai perder, porque nenhuma empresa fica aberta sem ter lucro, porque além você tem que pagar os insumos, pagar os profissionais, pagar uma série de questões, os impostos, e ainda tem que ter o lucro da empresa, né? E uma boa tarde aqui para minha amiga Jocelene Teixeira da Almada, que passa por aqui, dando boa tarde, dizendo que está ligada. Minha amiga Edith Soares, boa tarde para você também, né? Deus abençoe a todos, diz ela.
O meu amigo Rubem do Rio Seco diz aqui que vai passar por aqui qualquer hora. Vou aí na rádio, vamos fazer uma visita para você, Flávio, se Deus quiser. Rubens, estou aguardando você aqui, meu irmão. Boa tarde, estou bem melhor, graças a Deus. Deus abençoe sua vida, seu programa. Manda um abraço para nós e para o amigo Maradona e para todos aí da rádio. Obrigado aí, meu amigo Rubens Teixeira, Rubem do Rio Seco, né, nos acompanhando aqui. Então, minha gente, assim, eu lamento muito se diante do enunciado aí, você que está acompanhando o programa, se diante do enunciado de falarmos de transporte público, você correu aqui achando que eu estava xingando o prefeito, xingando o empresário, né, e tal. Desculpa, galera, mas não trabalho mais dessa maneira, não. Já foi tempo, né? Depois que eu aceitei Jesus, eu sou uma outra pessoa agora, estou convertido. Não contem mais comigo para ficar aqui esbravejando, gritando, etc. e tal. A proposta de trazer aqui a fala sobre o transporte público é para nós pensarmos à luz da administração pública. E não a gente ficar aqui jogando para a galera, né, etc. Já fiz bastante isso, né? Não quero mais e não leva a lugar algum, na verdade. Mas pensarmos dentro da lógica da administração pública, o que pode ser feito para que os ônibus não estejam mais superlotados, né? Para que a dona Alcenita, que manda aqui a reclamação dela, possa ir sentadinha, né? Ela é idosa, né? Para que o direito de transporte gratuito dela seja preservado, né? Para que a gratuidade para os estudantes também seja preservado, né? Agora, para que isso tudo siga acontecendo, nós precisamos que uma nova licitação seja feita, né? E um novo estudo do mapeamento de Rio Bonito, onde estão as pessoas para serem transportadas, estão. A empresa de transporte público, ela vive de carregar gente. Então, ela tem que transitar onde tem gente morando. Onde não tem gente morando, né, de repente não interessa ela prestar esse tipo de serviço. E aí o poder concedente, que é a prefeitura, tem que pensar alternativas, né? Ou uma precificação diferente, ou um transporte alternativo. Eu tenho visto, não tenho certeza como é que é aquilo ali, mas eu tenho visto um ônibusinho escrito transporte gratuito, sempre que próximo do posto de saúde aqui do Basílio, levando pessoas para Braçanã. Me parece que é um micro-ônibus que faz esse serviço, já que a empresa São Geraldo não tem feito a linha de Braçanã. É uma alternativa, né? É uma alternativa. A prefeitura pode fazer esse serviço de algum modo, né? Ou entrar em acordo com a empresa e de alguma maneira subsidiar o serviço, né? Eu acho perigoso esse negócio da empresa prestar o serviço e a prefeitura subsidiar, porque essas prefeituras vivem com pires na mão, né? Vivem sem dinheiro, vivem gastando dinheiro, às vezes equivocadamente. E aí falta grana daqui a pouco para subsidiar e o cara vai e tira o ônibus, né? Como recentemente quase aconteceu aí com o transporte universitário, teve lá um problema lá de pagamento, etc. e tal. É melhor que a prefeitura explore o serviço ou faça a concessão para que alguém explore o serviço. Apenas os preços preços e itinerários precisam ser pensados e precisam estar dentro de um edital, colocado dentro de um edital. Quando que vai ter aumento de passagem, baseado em que índices inflacionários, etc. e tal. Não é muito fácil isso não, tá, gente? Né? Ao contrário do que eu vejo muita gente prometendo aí nas ruas, né? Olha, se eu for vereador, eu vou resolver o problema do transporte. Não vai não. Vai não. Pode até conseguir, mas vai demorar um pouco, né? Porque tem que conhecer a dinâmica ali do funcionamento da administração pública, né? Não, se eu for prefeito, eu vou resolver. Não, não vai. Não vai. Nós temos um monte de assunto aí que não é só com boa vontade que se resolve. Tem que ter conhecimento de causa também e tem que se embasar em conhecimento técnico, né? Então não adianta só ter boa vontade, dinheiro, porque tem que ter conhecimento técnico em algumas oportunidades e tem que se criar um edital para que as coisas aconteçam, né? Quem é que escreve esse edital? Um profissional técnico, né? Então tem que se gastar dinheiro para você ter esse tipo de retaguarda, né? São questões que a gente precisa pensar e discutir na hora de conversar sobre transporte público. Bom,
Deixa eu conferir aqui o recado que chega do meu amigo Cadinho. E aí, tem aqui 10 minutos, 1 hora já falando aqui, minha voz já está querendo ir embora, porque eu estou aqui com a minha garganta prejudicada por uma gripe, né? A minha garganta é muito sensível, então, quando eu fico resfriado, a primeira figura que sente o resfriado é a garganta. Mas vamos lá, deixa eu tocar aqui para vocês uma mensagem que me foi enviada aqui pelo Cadinho. Vamos ver o que o Cadinho mandou para a gente aqui. Vamos ver o que o Cadinho vai falar. Flávio, muito obrigado pela visita. Ganhei o dia hoje conversando com você aqui na frente. Muito obrigado. E esse dia, em horário de manhã, é bom para mim, que eu vou tomar sol na porta. Que quando tá frio e nublado, eu não posso descer, porque chovendo ali na porta molha, né? E ali é meu cantinho, meu lugar de destaque. Quando eu te falei, conversa ali com um passa, um conversa, outro passa, chora mágoa, né? E tem o Flávio aqui, que é meu companheiro, tem o Nanã também, que também é meu companheiro, também fica ali comigo. E hoje, a gloriosa visita sua, né? Tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho, esse tempo todo. E essa parceria aí, você foi muito bom, que você me ajuda muito, me põe pra cima. E eu preciso muito de um apoio, de um carinho, né? Tá bom? Que a gente sente, né, falta dos amigos, da pessoa. E hoje você veio por um brilhante jornalista, quase sentado na calçada conversando comigo. Foi muito bom, né? Eu queria ver se o jornalista da Globo fazia isso que você faz. Conversar, sentar com a gente aqui na porta, conversando comigo, né? Então, mas foi muito bom. Muito obrigado aí pelo carinho, pela sua simplicidade. E, dona Selma, a senhora é privilegiada de ter um filho como esse, né? Obrigado, meu querido. Um abração e vamos tocar esse Rio Bonito pra frente, tá bom? Abraço, Cadinho. Muito obrigado pelo seu carinho, né? E o meu amigo Baeta, Cadinho, tá mandando aqui um abraço para você, né? Mandando aqui via Facebook. Cadinho, eu não estava quase sentado na calçada, não. Eu estava sentado na calçada, né? Porque o sol realmente estava muito agradável. Então, enquanto a gente ia aquecendo ali, a gente ia conversando com o Cadinho, e passa um, passa outro, passa outro, passa um. E foi um prazer estarmos juntos ali naquela conversa nossa, né? E agradecer você, meu amigo, que está sempre nos prestigiando aí, ligado na nossa programação. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade também para lembrar aqui dos nossos parceiros do programa Flávio Azevedo. Deixa eu lembrar aqui para você da Clínica Viver Med, lá em frente ao Hospital da Vargas de Rio Bonito, 27340613 é o telefone. Médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas e mais. A Connect Internet, a sua melhor opção, 2747-2116. Abraço para o meu amigo Felipe. Viva Assistencial, na rua 15 de novembro, número 74. Endereço novo agora, viu, gente? A Viva Assistencial está localizado onde era a Dilma Lima, no centro de Rio Bonito, agora no coração da cidade. Ficou facinho chegar lá. Tere Frutas Rio Bonito, um beijo no coração do meu amigo Leandro, grande sujeito, sempre com os melhores preços e produtos para você, 2734-3126. Imperial Odontologia, como o senhor e todos os seus agentes, né? A Imperial Odontologia é vizinho de Cadinho ali, né?
Cadinho fica sentadinho na porta dele, a Imperial é do lado, ou seja, Cadinho está sempre ali monitorando. Na hora que eu cheguei lá para conversar com o Cadinho, hoje ele disse, ó, estou aqui com um copinho de café da clínica, ou seja, já tinha afinado um café lá da clínica, da rapaziada lá. Um abraço para a galera da Imperial Odontologia, lá no centro de Rio Bonito, na Praça Fonseca Portela. Não deixem de visitar. Deixa eu lembrar aqui para você do Flor do Amanhecer Medicina Integral, comandado por Dr. Nogueira, né? Dr. Nogueira que é nosso convidado aqui sexta-feira, falando de saúde, logicamente. Deixa eu lembrar aqui para você do Vaguinho Corretor, nosso parceiro Vaguinho, Rua 15 de Novembro, 242, sala 109, no centro de Rio Bonito. Pensou em negócios imobiliários, consultorias sobre os assuntos imobiliários, Vaguinho Corretor, 995-80-80-81, são os parceiros aqui do programa Flávio Azevedo. Quero agradecer cada amigo, né? E outros parceiros estão chegando por aí. E um abraço aí para o meu amigo Baeta, que está nos acompanhando. Baeta, manda um abraço para a Thaís aí, viu, meu irmão? Sucesso para você aí em Minas Gerais. Papai do céu te abençoe sempre. Bom, gente, já conversamos bastante sobre a questão do transporte público, né? Então fica aqui essa dica para você que está sempre nos prestigiando. Ano que vem é ano de eleição. Rapaziada já está na rua fazendo campanha. Quando forem falar sobre transporte público, o cara vier com aquela história de que o empresário é picareta, é amigo de não sei quem, está ajudando fulano, ajudando ciclano. Esquece isso, minha gente. O que os políticos, os candidatos a prefeito e vereador precisam trazer como propostas para o transporte público é fazermos uma nova licitação, né? E não adianta fazer uma nova licitação se nós não remapearmos, fizermos um novo mapeamento do município de Rio Bonito. Onde estão as pessoas? Quais são os bairros populosos? Qual o horário? Qual o itinerário? De quanto em quanto tempo? Né? Quantos ônibus vão atender a Jacuba? Quantos ônibus são necessários para atender o Cajueiros? Quantos ônibus são necessários para atender o Parque André, para não ficar superlotado, igual a dona Alcenita se queixou aqui na conversa que travou conosco aqui, no áudio que ela manda para a gente? Como é que é isso? Né? Então, assim, essas são as propostas que eu quero ouvir daqueles que são candidatos a alguma coisa em Rio Bonito. Né? Não é fácil despertar o interesse dos empresários. Por exemplo, o Rodrigo Medeiros, em Tanguá, vem tentando implantar uma empresa, né? Não conseguiu. O ex-prefeito Valber abriu várias vezes licitação para as empresas fazerem o transporte público em Tanguá e não teve interessados, né? E aí, naquela lógica, né, aquela lógica do cartel, que muita gente diz, né, não, São Geraldo é em Rio Bonito, ninguém aparece aqui, Itaboraí é Estaneque, ninguém aparece, São Gonçalo é não sei o que, Ingá, ninguém aparece, a outra ali é não sei o que, ninguém aparece. Pessoal, eu sinceramente vi os últimos prefeitos de Tanguá tentando trazer uma empresa e ninguém apareceu. E lá não tem ninguém, né? Não houve interesse mesmo dos empresários, né? Os empresários do setor foram informados, foram convidados. Não, caralho, já fizemos um estudo aí em Tanguá e não vale a pena. Não dá certo, etc. E tal. E aí hoje tem um transportezinho gratuito que o Rodrigo Medeiros, com a sua dificuldade, veio colocando, né? Para tentar atender a população. Mas assim, Tanguá não despertou interesse, né? Então, mas Rio Bonito precisa ser remapeado, né? O novo mapeamento precisa ser feito. A questão da precificação das passagens precisa ser repensada. Certamente a nova licitação vai trazer passagens mais caras, não tenham dúvida disso, né? E outra série de mudanças que, na hora que começar, o cidadão vai pular, né? Mas são questões que precisam ser praticadas, à luz de não termos mais o serviço. Então é isso, gente. Eu quero aqui agradecer os amigos que estão sempre nos prestigiando, agradecer você que está sempre ligado em nossa programação. Papai do céu abençoe e que abundantemente cada um de vocês que estão sempre ligados aí, prestigiando o programa Flávio Azevedo. Valeu? Vou ficando por aqui
e com mais um programa Flávio Azevedo. Amanhã eu volto às 3 horas. Amanhã eu recebo aqui meninas que praticam atividade física. As meninas do pedal, as meninas da trilha, as meninas que elas vão falar sobre as mulheres e suas atividades físicas, né? Vou receber aqui um conjunto de meninas para conversar sobre isso. Algumas que fazem trilha comigo, fazem caminhada comigo. Elas vêm aqui para falar sobre a mulher que tem que ser dona de casa, tem que trabalhar fora, tem que cuidar das crianças e ainda tem que cuidar do shape, né? Para ficar bonita, né? Esses são assuntos que nós trataremos amanhã aqui com as nossas convidadas. Valeu, gente. Abraço, um beijo no coração. Eu vou ficando por aqui agradecendo muitos amigos que estão sempre nos prestigiando. Papai do Céu abençoe e rique abundantemente cada um de vocês. Com muita saúde, vamos nos agasalhar, porque tem feito frio, né? Valeu, gente. Atenção para o top de 5 segundos. Atenção para o top de 5 segundos é quando a gente vai começar o programa, né? Eu acho que eu estou esquizofrênico, em vez de colocar a vinheta do encerramento do programa, eu coloquei aqui a vinheta de abertura, né? Então agora sim, vamos à vinheta de encerramento do programa Flávio Azevedo. É essa aqui. Valeu? Desculpe o engano. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.